Bom dia, Vascaíno. O Vasco nem saiu do Rio ainda e já tem dor de cabeça para o jogo contra o Ceará amanhã. Uma notícia de última hora deixou Carille em alerta e pode mudar tudo no time do Vasco. Olha, já vai deixando seu like aí embaixo, se inscreve no canal Gigante Vascaíno, aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Assim você não perde nenhuma notícia urgente como essa que vão colocar agora no vídeo. Olha, vem fazer parte também do nosso clube de membros. Tem conteúdo exclusivo, grupo de WhatsApp e muito mais. Vamos embora para essa notícia aí. Bom dia, Vascaíno. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o nosso programa Café do Gigante. Seu programa sempre de segunda a sexta, 8 horas da manhã, com notícias do Vasco. Olha, uma notícia de ontem no CT Moacir Barbosa. O Vasco se apresentou ontem, né? O Vasco jogou sábado contra o Sport, venceu por 3-1 em São Januário. Teve o domingo da manhã de folga e se representou na parte da tarde para fazer o famoso recovery, né? Os jogadores que jogaram fazem academia, fazem tratamento, massagem, e aqueles que não jogaram vão ao campo para fazer um treinamento. Hoje, né, segunda-feira, tem treino normal no CT, o Vasco se apresenta já na parte da manhã, treina de manhã no CT e no final da tarde almoça no hotel, descansa e viaja na parte da tarde para o Ceará. A dúvida é se o Adson vai viajar ou não. O Adson é dúvida novamente. O Adson que ficou fora da lista de relacionados do jogo do Puerto Cabello por sentir dor. Ele sentiu a dor na cirurgia, né, na lesão que ele teve, fez a cirurgia, botou placa, tirou a placa, fez outra cirurgia para tirar a placa, e aí ele se sentiu uma dor, ele vinha fazendo 3 jogos seguidos, assim, entrando, né, durante 3 jogos seguidos, e ele sentiu essa dor, não jogou contra o Porto Cabelos e jogou contra o Sport, entrou e jogou 33 a 35 minutos. O próprio Carille, na coletiva de imprensa no pós-jogo do Vasco contra o Sport, já tinha mencionado o tema, dizendo que ele teme pelo Alisson, que o Alisson não vai poder ser titular ainda, por causa que o Alisson sente essas dores. E ele sabe que é uma lesão complicada e tal, e o cara sente dor. E tinha que avaliar o Alisson para o jogo de segunda-feira. Enfim, o Alisson se apresentou com essas dores ontem à tarde e vai avaliar hoje se as dores foram por causa do esforço do jogo anterior, né, no dia seguinte, ou se ele realmente não vai nem viajar. Vamos escutar o que o Carille falou sobre o Adson. Tem até uma coisa interessante que ele coloca o Adson como atacante, o Garré como meia. Ele fala isso. Vamos escutar as palavras do Carille na coletiva para a gente poder entender melhor esse drama. Quando a gente volta aqui. O Adson não foi nem relacionado para o último jogo por conta de uma dor. Ele está num processo de volta. Hoje jogou 30 e poucos minutos. Eu não sei como é que ele chega amanhã. Então o Adson ainda está nesse processo de volta, treina 2, 3 dias, daqui a pouquinho tem que tirar por essa dor, controlar essa dor. É uma lesão que eu sei que ela é chata, né? Então sem condições nenhuma de iniciar o jogo ainda. Mas espero o quanto antes para que a gente fique com o grupo mais forte. O Garré é mais meia e o Adson é mais atacante, isso é muito claro, né? E na sua pergunta você já viu que é isso mesmo, né? Então o Adson ainda está nesse processo, espero que ele termine bem o jogo hoje, consiga treinar amanhã e viajar com a gente para o Ceará. Bem, já deixa claro, né, que o Vasco, né, a comissão técnica do Vasco, está parando o problema do Alisson, que não, para eles isso vem acontecendo, né? E é ruim, porque você está no meio de um campeonato, você não consegue ter jogadores à altura para substituir o Alisson, né? Nós não temos um jogador nem parecido com o Alisson no elenco. O Vasco contratou o Lloyd, mas o Lloyd não é nem jogador de futebol. Lloyd é uma piada. Então a gente não tem um jogador e fica com esse problema de ter um jogador meia bomba. Você nunca tem um jogador inteiro para a partida, porque o cara não se recupera. O cara demora, é uma lesão complicada, e o cara não consegue se recuperar. Visto aí o Jair e o Paulinho, que nunca mais voltaram a jogar futebol como jogavam antes da lesão. Esse é um fato, é o que está acontecendo, né? E o treinador ele tem que contar com esse tipo de situação. Você vê que no próprio pós-jogo da partida, o cara já está preocupado se ele vai ter o Alisson ou não. E aí ontem ele recebeu essa notícia, uma notícia de última hora, ele provavelmente estava contando com o jogador
para pegar o Ceará e parece que não vai ter, que ele não vai levar o jogador. Tomara que a dor tenha passado, né, e que o Alisson hoje possa treinar normalmente e possa garantir assim a sua viagem. Até porque o jogador quer jogar, cara. O jogador quer ir pro jogo, né? Mas tem essa dificuldade aí, essa história do Adson, cara, que é uma história que tá complicada, né? O cara fez cirurgia, aí sentiu a placa roçando, aí é normal. Abre, tira a placa, aí agora já tirou a placa, já consolidou a fratura, ele teve uma fratura, né, na perna, e aí o cara não consegue voltar a jogar porque está sempre com dor, sempre sentindo dores. Olha, é muito difícil essa situação, porque você tem um elenco curto, né? Tem um elenco curto, o cara está sentindo dor, você precisa contar com o cara, precisa colocar o cara em campo. Olha, é muito difícil essa situação. Isso é culpa de você ter montado um elenco curtinho, pequeno, onde você não tem, onde o treinador não tem tantas opções. Repara no que o Carille falou no final do áudio dele, assim, no final da frase, ele fala: o Adson é atacante, o Garré é meia. Ou seja, o cara precisava de atacante e o Vasco foi lá e contratou um meia, que é o Garré. A diretoria contrata fora de sintonia, meio desconectado com a comissão técnica, né? O cara precisava de atacante. O Vasco foi e contratou o Garré, que é meia. É muito difícil você conseguir também trabalhar no Vasco. A gente critica muito o treinador, fora Carille e tal, porque a gente realmente não vê um trabalho do Carille. Se bem que contra o esporte eu já consegui ver algumas coisas, mas muito pouco. E mais um time empolgado, com disposição, do que um time com esquemas definidos, com jogadas ensaiadas, com transição. Ainda não consegui ver isso. Mas vi um time aguerrido, um time que está jogando pelo treinador, isso é bom sinal. Os caras estão lutando pelo treinador, querem o treinador, abraçaram a ideia do Carille, então estão mantendo, os jogadores estão mantendo, o grupo está mantendo o Carille. Isso é bom, mostra que o grupo está fechado com o treinador, então o ambiente deve estar bom. Mas você não vê o time com um trabalho, né, técnico dentro do time. Né? Você não vê uma transição, uma saída da defesa para o ataque com velocidade, uma saída da defesa quando pressionada com jogadores bem posicionados. Eu acho que sempre sai com dificuldade, na maioria das vezes dando chutão. Então é muito difícil, você não vê esse trabalho montado. No ataque você não vê grandes jogadas ensaiadas, você não vê quase nada. O que a gente viu foi melhoras individuais, por exemplo, eu vi o Verratti jogar melhor futebol. Vi o Verratti sair da área e acertar passe. Eu vi o Verratti sair da área com mais mobilidade, mais solto, fazendo até corta-luz. Eu vi o Verratti muito melhor fora da área no jogo de sábado. Não se tornou um jogador espetacular fora da área, não. Mas melhorou muito, numa escala de 0 a 10, o cara melhorou 8 a 9. Melhorou muito. Antes ele estava tropeçando com a bola, agora não, ele conseguiu parar a bola, fazer o pivô, tocar de lado, pegar, tocar, não queria arrastar, porque ele não tem velocidade para arrastar, mas abrindo espaços, e quando a bola chegando nele, ele tocando, ganhando lateral, ganhando escanteio. Olha, eu gostei muito da participação do Verratti fora da área, coisa que ele não vinha fazendo e vinha mostrando que não sabia fazer. No jogo de sábado ele mostrou que ele sabe fazer, mas alguma coisa aconteceu. Ou ele está treinando melhor, ou ele está treinando mais isso, enfim. Me senti ele mais confiante fora da área. Isso foi um avanço, mas isso não tem a ver com um treinamento específico do treinador, de estratégia de jogo, de montagem de tática. Isso não tem a ver com habilidade individual, treinos individuais do atleta, que está conseguindo melhorar, performar melhor, mas não quer dizer que o time está jogando melhor por causa disso, né? Ou porque eu tenho uma posição do treinador nisso. Não tem. Você vê que o Vasco não tem uma jogada ensaiada, o Vasco continua fazendo gols cruzando para dentro da área para o Verratti resolver. O Vasco não tem uma penetração de triangulação, principalmente pelo lado direito. Pelo lado direito, o Vasco é um deserto de ideias, até por causa desse problema, talvez, do Garré ser meia e não ser um atacante. Então ele não tem essa ideia de pisar na área, de atacar a área. Ele não tem essa característica. O Vasco contrata mal. Precisava de um atacante, contratou o Garré. Precisava de um atacante, contratou o Lloyd. Então você contrata mal, você tem um elenco curto e ainda tem um jogador que é fundamental no elenco, devido a essas carências, que está machucado. Não consegue voltar. O campeonato já está indo para a quarta rodada e o cara ainda está sentindo dor. Até quando isso vai acontecer?
É muito difícil você conseguir ter objetivos maiores e conquistar coisas maiores com um elenco tão curtinho e tão cheio de dificuldades. O cara precisava mastigar o jogo, teve que botar Alex Teixeira. É muito difícil o Vasco. O Vasco é muito difícil. Um elenco muito difícil, muito mal montado pela diretoria, que teve chance de corrigir esse ano e não conseguiu. Em 2 janelas, você vê que a diretoria do Vasco, em 2 janelas, não conseguiu ainda montar a maioria dos jogadores do seu time titular ser jogadores contratados por essa diretoria. A maioria ainda são jogadores que foram contratados pela C7 Partners. E isso preocupa muito. Vai ter uma janela no meio do ano, tomara que a diretoria consiga corrigir a janela contratando jogadores de velocidade, jogadores de atacante. O Vasco é um time que tem pouquíssimos atacantes no seu elenco. Quem não ataca, meu amigo, não faz gol. Quem não faz gol, não vence partidas. Essa que é a grande verdade. Mas alerta ligada para o Adson. Vamos ver ao longo do dia se a gente traz mais notícias aí, se o Adson vai viajar ou não. Eu espero que ele viaje, que essas dores passem, né? Não seja uma dor muito forte que ele tenha se apresentado ontem, ou então vai ter que ser poupado para o jogo contra o Urubu sábado no Maracanã. Tá falado? Galera, é isso. Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar aqui nesse vídeo o que você acha dessa história do Adson. Não esquece também de se inscrever no canal se você não for inscrito, ative as notificações. E olha, vem participar do clube de membros do canal. Você vai ajudar demais o nosso trabalho, né? E a partir de R$5 no plano Sou Gigante, você já tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, onde nossa resenha diária lá, todo dia batendo papo no WhatsApp falando de Vasco. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Eu volto daqui a pouco, 1h da tarde, no programa Almoço do Gigante. Um abraço. Tchau.